relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita e um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Aqui agora no 151, vocês vão entender algo aqui, eu quero explicar, e vocês anotem aí. Observem. Então ele está dizendo que as trombetas, as 7 trombetas, está aprontando para virem a festa da expiação. Aí no 151 ele diz, observem, a festa das trombetas era primeiro, a qual era o Pentecostes. A festa da expiação a seguia 50 dias mais tarde. A festa da expiação. Leia isto aqui. Nós iremos, provavelmente, se tivermos tempo, nós nos referiremos a isto e leremos para vocês na Bíblia. Aqui em Levíticos 12, agora, ou Levítico 23, melhor dizendo, e Levítico 16. Nós encontramos que primeiro era a festa das trombetas, era a expiação, e depois disto seguia o Pentecoste. Agora nós descobrimos a festa da expiação vinha após a festa das trombetas. Eu quero que vocês observem aqui que o profeta, ele aqui teve um equívoco aqui. Ele explica esse equívoco na mensagem Perguntas e Respostas número 1. Anote aí. Porque você viu que pareceu meio confuso aqui, Não ficou aqui? A festa das trombetas era primeiro, a qual era o Pentecoste, a festa da expiação a seguia, 50 dias mais tarde, a festa da expiação, Então ele vai lendo aqui. Agora eu quero que vocês observem, Depois ele fala na mensagem Perguntas e Resposta número 1, parágrafo 204, ele disse assim, olha, irmãos, um pontinho só que eu quero colocar aqui, e vocês vão observar algo que nós temos que aprender aqui com isto. Como outro dia confundi algo. Pergunta e resposta número 1, parágrafo 204. Como outro dia confundi algo. Vocês estão acompanhando ali, Ouvi por
casualidade e eu fiz o quê? Captei aí mesmo. Você viu como que é importante captarmos a mensagem, irmãos? Amém? Não ser uma pessoa que não capta nada. Mas, passa despercebido. Eu penso que captar, né? Essa palavra captei, né? Vem de, né? Você, entendi, né? Captei, né? Recebi, entendi, né? Ele disse, captei aí mesmo. E está onde? Na gravação. E eu provavelmente eu vou ouvir a respeito disso, ouvirei disto. Quando estive falando acerca do quê? Das 7 trombetas. Disse que eram 7 trombetas, veja bem, estava me referindo à festa, disse que era 7 trombetas, estava me referindo à festa pentecostal. Desde a festa pentecostal até as trombetas, havia o quê? 7 sábados. Da festa pentecostal, vocês lembram lá, está escrito, né? Até, né, da festa pentecostal até as trombetas, havia o quê? Ele disse, haviam 7 sábados. Haviam 7 sábados entre a festa da Páscoa até Pentecoste. Então ele vai dizer assim, da festa, né, da Páscoa até Pentecoste eram 7 sábados. Haviam 7 sábados entre a festa de Pentecoste, a festa da Páscoa, até Pentecoste. Vê você? O qual fazia os 50 dias. Porém, ao que estava me referindo, sendo isto, disse, que isso significava as 7 eras da igreja. Naquela gravação, se por acaso você ouvir, nessa gravação deveria ser que ao 7º mês depois, vocês viram a diferença ou não? 7 sábados é uma coisa. Então ele estava se referindo ele tinha que ter dito que era o 7º mês. Ao 7º mês, depois disso é que vinha a festa das trombetas. Então, Pentecoste, né, era 7 sábados. Da Páscoa até o Pentecoste. Do Pentecoste, né, ele disse, até a festa das trombetas, ele estava se referindo ao 7º mês. Quantos estão entendendo isso? Vocês leiam ali, né, e vejam que ele está apenas reparando isso, e é importante isso aqui. Aí ele vai dizer assim, que ao 7º mês, depois disso introduziu a festa das trombetas, o que significava as 7 eras da igreja. 7 meses, não 7 sábados. 7 sábados foram, expliquei ali, eu disse os 7 sábados, deste modo. Porém, não continuei o mesmo pensamento outra vez, quando é o 7º mês depois da festa da Páscoa, ou da festa de Pentecostes. Então, vem a festa depois que o molho foi introduzido, movido, né? Então, recorde, o molho se torna o quê? Um pão, depois desse tempo. Quando um molho, então tudo vai num pão. Aí ele fala aí um grande ensinamento. Nós vimos aqui, né? Um grande ensinamento. Não toquei no ângulo disso. Porém, se por casualidade você o quê? Capta isso em tua gravação, recorde, busca a Bíblia. Vocês vê? São 7 meses depois disso. Separe, contando o quê? Os 7 meses. Ele disse, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. 7 meses, o qual representa todas as 7 eras da igreja. Algum ministro, né, poderia fazer o quê, irmãos? Captar isso. E então o terias.
Então você vê, né, que, como ele disse, algum ministro poderia captar isso. Então o ministro está, captei o que o profeta estava se referindo. Ele deixou ali, disse, algum ministro vai captar isso. O que significa isso aí? Então, só para que esclareça aqui, né, o próprio profeta esclarecendo isso. Então, isso também, irmãos, nos dá uma lição. Eu estava lendo na mensagem, eu já li aqui algumas vezes, mas eu quero repetir isso na mensagem, o sexto selo, só um pouquinho dentro da nossa meditação nesta noite. Na mensagem, o sexto selo, parágrafo 16, o profeta diz, vamos fazer uma pequena recapitulação de ontem à noite, como para reforçar um pouco cada vez. Recapitular faz o quê? Reforça um pouco, certo, irmãos? Recapitular. Por isso que às vezes você vê eu sempre fazendo o quê? Recapitulando a mensagem. O que isso faz? Isso vai reforçando, né? Aí ele disse assim, olhe, eu quero dizer uma coisa também. Eu encontrei nesta caixa 4 ou 5 coisas muito importantes para mim. Foi-me dito que, e certamente quero me desculpar. As fitas estão sendo gravadas? A fita está sendo gravada? Ele está perguntando. A fita está sendo gravada? Está perguntando para quem faz as gravações, né? Sim, né? Quero pedir desculpa, meus irmãos, ministros, e a vocês aqui. Dizem que a outra noite, quando eu estava falando de Elias, naquela hora que estavam, ele pensou que era o único que ia estar no arrebatamento. Ou o único a ser salvo. Eu disse o quê? 700 ao invés de 7.000. Está certo? Ele pergunta para a igreja. Quantos lembram que ele falou isso? A igreja diz sim. Então, quando eu pergunto para a igreja, está certo, irmãos? A igreja responde o quê? Vocês entenderam? Né? Estão ouvindo? Bem, sem dúvida, ele disse, sinto muito por isso, pessoal. Eu sabia que não era isso. Foi puro o quê? É simplesmente uma falha do quê? De expressão. Quantas vezes, irmãos, a gente falha na expressão? Quantas vezes a gente pode falhar numa expressão? Ele está pedindo perdão, não está? Desculpa, né? Melhor dizendo, ele está dizendo, olha, eu quero pedir desculpa, né? Mas por que ele estava pedindo desculpa? Porque alguém perguntou para ele. Alguém falou, vocês vão entender que disse, eu quero pedir desculpa, né? Bem, sem dúvida, sinto muito por isso, pessoal. Eu sabia que não era isso. Foi pura e simplesmente uma falha do quê? De expressão. Porque eu sabia que era 7.000. Ele diz, não é questão que eu falei, foi falha de expressão. Eu simplesmente não disse certo. Eu agradeço a quem? A vocês. Por que eu agradeço a vocês? Ele disse, porque isso significa, estou contente de que vocês estejam observando o que digo. Vocês estão observando o que eu digo? Observando para quê? Para falar mal? Você está observando o que eu digo para falar mal? Eles estavam observando o que o profeta dizia para falar mal? Não, ele disse, eu agradeço vocês. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque aquilo que é dito pode, muitas vezes, ser uma falha de expressão. Quantos estão entendendo isso, igreja? Quero que isso fique bem patente para todos nós. Quando ele falou ali das trombetas, ele disse, eu cometi um equívoco sobre as festas. Vocês compreenderam? É que eu estava na mente falando sobre as festas, 7 sábados,
Ele estava dizendo assim, eu estava falando dos 7 sábados, 7 meses. 7 sábados, 7 meses. 7 sábados até o Pentecoste. 7 meses até a festa das trombetas. Tem diferença, não tem, irmãos? Aí aqui, ele disse, eu simplesmente não disse certo. Eu agradeço a vocês, isso significa que estou contente de que vocês estejam observando o que eu digo. E vocês veem, então isto porque isto são 7.000. Então, se eu tiver, irmãos, se eu tiver uma falha de expressão, a igreja está prestando atenção, tem que estar prestando atenção no que eu estou dizendo. E vem, pastor, o senhor expressou isso, isso, isso. Se eu expressei errado, o que eu vou fazer, irmãos? Eu vou dizer, irmãos, vocês me perdoem, desculpa, foi falha de expressão. Vocês estão entendendo? Foi falha de expressão. O que eu estava... Como o profeta também disse certa vez, não... como é que ele usa a expressão? Entenda pelo que eu quero dizer, não pelo que eu disse. Acho que foi o profeta que usou essa expressão. Entenda, né? Pelo que eu... Quem que lembra dessa expressão? Levante a mão. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Poucos lembram? Só a irmã Kézia, a irmã Joelma, algum irmão lembra? Você lembra? Não lembra, irmãos Milton? Olha só. Recebi 2 ou 3 recados sobre isto, que dizia, irmão Brana, creio que o irmão se enganou. Disse, não foram 7.000 ao invés de 700? Pensei, certamente que... Ele disse assim, não, eu não falei 700. Estão vendo? Então, Billy, de repente, peguei outro bilhete que dizia o quê? Irmão Brana, o irmão creio que o irmão disse 700. E uma pessoa disse, irmão Brana, isso foi uma visão espiritual. Olha onde foi, irmãos. Que espiritual, que só vai haver um tipo, ou o irmão está tipificando que o 7 deixa as pessoas ansiosas quando se começa a pensar o quê? Nestas coisas, veja. E é suficiente para que me deixe o quê? Ansioso. Viu como é que as pessoas vão, né? Ouve aqui, ouve ali, ouve aqui. Então, veja. Algo aconteceu hoje quando esse selo foi revelado, que eu tive que caminhar completamente para fora no jardim, andar por ali, está vendo? No jardim um pouquinho, isso mesmo, simplesmente quase me deixou sem fôlego. Está vendo assim? Fala-se de tensão, ó que coisa. Está vendo? Outra coisa, veja, vocês estão se apoiando completamente no que eu digo. E Deus me responsabilizará pelo que lhes digo, está vendo? E assim eu tenho de ter toda a certeza possível, veja, destas coisas, porque este é um tempo tremendo em que estamos vivendo. Quantos aprenderam isso nesta noite? Diga amém de coração mesmo, né? Tá. Falha de expressão, uma coisa que é dita, algo que é falado. Ele estava contente porque a sua igreja estava o quê? Prestando atenção no que estava sendo dito. Então, uns foram lá e disseram, irmão Brano, o senhor errou. Não é 7.000? O senhor disse 700. Outro disse assim, é uma visão, já foi assim além, né? Está dizendo, irmão Brano, o senhor estava tendo uma visão, já, como se fosse, que se não cuidasse, é como se fosse assim, ela cria tanto ali no profeta que, Senhor, o senhor está tendo uma visão, irmão Brano, tal. Ele deixa as pessoas ansiosas. Porém, ele veio ali e agradeceu a igreja, agradeceu os irmãos por falar com ele e dizer o que o senhor quis dizer ali. Amém? Por isso que eu estava falando dessa expressão na mensagem Festa das Trombetas. A importância, igreja, a importância daquilo que nós sempre estamos recapitulando nos cultos. Então, quando chegou aqui, vamos lá de novo, quando chegou aqui, vocês entenderam que o profeta ele teve aqui um equívoco e ele corrigiu esse equívoco. Então, a festa da expiação
vinha após a festa das trombetas. Estamos no qual parágrafo? Qual parágrafo estamos? Vamos 152. Agora observe. Uma trombeta soava, e isso era para reuni-los. Agora, a primeira trombeta soou, houve o quê, irmãos? Saraiva, sangue, fogo borrifado sobre a terra. Exatamente como foi no Egito, preparando-se para chamá-los para o dia da expiação. Estão vendo? Aí ele vai usar aqui, eles rejeitaram a verdadeira expiação. E estes anos, desde quando eles rejeitaram, têm sido prolongados até agora. Tem sido o ano de Pentecostes. Estão vendo? Para eles. Então, o que ele estava se referindo, irmãos? Que do Pentecoste até a festa das trombetas tinha um período de tempo. Então, quando eles rejeitam lá, entendendo? Tem um período de tempo. Agora, o soar para os judeus vem em seguida. Então, ele coloca, tem sido o ano de Pentecoste. Então, do Pentecoste, até as trombetas, vocês vão entender que ele falou que passa-se os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, ele está dizendo, viu? Até a festa da expiação. Ele diz, entre a festa da expiação e a festa de Pentecoste, tem a festa das trombetas, que é para os judeus ali. Porém, irmãos, no 153, ele diz, isso tem sido o chamado da igreja para fora. Aí ele já fala conosco. Observem atentamente agora, o qual, posteriormente, ele os levou para a terra da promessa. O que ele fará a mesma coisa no que? Em símbolos, ele leva a igreja para a terra da promessa. Paralelamente, temos que observar, igreja, que ele fala de Israel e ele fala da noiva. Você vê que vai correr um paralelo aqui. Ele fala, por isso que ele está falando que para os judeus vai ter o soar, em seguida. Em seguida o quê? Nós estamos nesse período, passamos esse período, entendendo? E estamos na última era da igreja. Então ele disse, esse período que Deus está tratando conosco, ele vai dizer aqui, observe atentamente. Observe atentamente. Então, ele faz um paralelo aqui. O que é um paralelo? No mesmo tempo, ele está tratando com a noiva agora, mas Israel está sendo ajuntado em sua terra, foi ajuntado lá. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Recordem, toda trombeta soou sobre o sexto selo, somente então que isto soou. Agora, o 155 é que ele diz isto. Observe agora exatamente a continuidade das Escrituras. Das Escrituras. Quando ele cita as Escrituras, você deve olhar as Escrituras, exatamente a mesma. Sob a sétima trombeta, ele cita aqui, a sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para quem? Para a igreja. Nós descobrimos sob o sétimo selo que quando estas almas que estavam sobre o altar ali, que receberam vestes, a eles foram dadas vestes, não que eles a tenham ganhado, porque eles estavam na dispensação quando Deus, com graça, ainda estava lidando com os gentios. Eu quero que vocês entendam que aqui é o que ele disse.
Então, não deixe que isso te canse a sua mente, mas que você possa captar aqui. Captar o que o profeta está falando. Eu citei, igreja, 2 citações para nos ajudar a não interpretar nada, mas observar. Enquanto o profeta, irmãos, não sei se o irmão vai entender, estava falando sobre aqueles 7.000, ele citou o quê? Vamos ver se vocês estão entendendo. Ele citou o quê? 700. Mas ele sabia que era 7.000. Ele disse, só foi uma falha do quê? De expressão. Alguém disse, isso não era uma visão? Não. Foi uma falha de expressão. Eu peço desculpas. Ele disse, eu estava vendo e captei isso. Na mensagem, né, os selos também, o Espírito Santo corrige ele em cima do púlpito. Quando fizeram uma pergunta para ele sobre aquela multidão, Apocalipse 12, se era a noiva, né? Aí ele falou que era. Quantos lembram disso? Aí depois, ele estava ali, de repente ele disse assim, tem algo estranho, né? Quantos lembram disso? É importante esses pontos. Não deixe passar isso por alto. Creio que é na mensagem Perguntas e Respostas que ele fala isso. Estou colocando esses pontos para dar a continuidade aqui. Porque se não entendermos isto, irmãos, se não entendermos estas coisas, você não vai compreender. Precisa se entender, porque senão corre o risco de nós fazermos até mesmo, né? Fazemos como é que eu posso dizer? Fazemos uma doutrina, né? Fazemos um pensamento errôneo dentro de alguma palavra que o profeta citou, como uma falha de expressão, que nem ele corrigiu, ou, presta bem atenção, que ele fala, ou também ele fala algo proposital, como ele disse na mensagem do Revelar de Deus. Estamos entrando nas trombetas. Irmão, é importante isso, igreja. Amém? Vocês estão dizendo que eu estou batendo nisso aqui? É importante isso. Talvez o culto fique em torno disso. Fala, pastor, o senhor não vai continuar? Para continuar, nós temos que deixar isso aqui bem nítido para compreender a sequência das coisas. Para compreender. Então você vê que na mensagem Perguntas e Respostas, quando se fala lá de Apocalipse capítulo 12, pergunta para ele, né, o capítulo 12 de Apocalipse fala da noiva? Exatamente isso aqui. No parágrafo 267, há uma pergunta assim, em Apocalipse, versículo 5, né? Quem são estes encontrados cantando quando o Cordeiro toma o livro? São estes os santos arrebatados? Capítulo 5, 9. Né? Não. Apocalipse 5, 9, melhor dizendo. Não. Se você notar, esses não são os santos. Abra sua Bíblia em Apocalipse e veja lá. Apocalipse capítulo 5, 9. Agora, leiamos só um pouquinho antes. Olha o que ele disse. Não. Ele ainda não requereu sua propriedade. Está vendo? Estes não são os santos. Se você notar, eles são os anciãos e os animais que cantam. E havendo tomado o livro, olha o que ele vai dizer. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas salvas cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico, né? Novo cântico, veja, dizendo, digno é de tomar o livro e abri-lo. Tu nos compraste e os fizeste sacerdotes. Este é o grupo celestial, não ainda os redimidos. Muito bem agora. Aí, você entendeu o que ele respondeu à pergunta ou não? Viu? Vocês entenderam o que ele respondeu à pergunta? Ele disse, esse é o grupo celestial, não ainda os
redimidos. Muito bem agora. Aí ele vai para outra pergunta. Irmão Brana faz uma pausa. Imagine que, perdoe-me. Irmão Brana, se todos os piedosos forem levados no arrebatamento, de onde Elias e Moisés virão, aí o que ele fala ali no decorrer? Há algo errado. Há algo errado. Simplesmente isso. Há algo que aconteceu, está vendo? Há algo errado, que deu errado em algum lugar. Todos estão se sentindo bem? A congregação diz o quê? Amém. Não há enfermidade, nada. Você vê que ele está sentindo? Há algo errado. Há algo errado. Um irmão na congregação diz o quê para ele? Leia esse versículo 9 novamente em Apocalipse 5. Veja, Apocalipse. Onde foi, irmão? Você vê como que uma igreja que está prestando atenção participa? Vocês entenderam, irmão? Porque a questão, irmãos, o bom espírito, que está junto com a igreja, está ali, não é, irmãos, deixar que, às vezes, o pastor comete um equívoco para depois criticar ele. É isso o bom espírito? Está vendo? Está vendo o que ele falou? Está vendo? Pastor, o senhor disse isso aqui. Ô, pastor, o senhor falou aquilo. Ô, pastor, isso. Bom espírito é dizer, pastor, isso aqui. Agora, veja bem, havia, eu estou falando isso nesta noite, irmãos. Vários irmãos estão me acompanhando, irmãos, né? Está sendo transmitido, está sendo gravado. Eu não estou falando isso premeditadamente, porque eu estou falando dentro da festa das trombetas. Falei para a igreja um pequeno equívoco que ele teve aqui entre a festa pentecostal e a festa das trombetas. Ele explicando que depois da festa da Páscoa até a festa de Pentecoste, era quantos sábados, irmãos? Eram 7 sábados. 50 dias. Aí dava o Pentecoste, que significa 50. Mas ele estava dizendo que havia 7 meses. Ele estava dizendo 7 meses, porque está escrito lá que a festa das trombetas era em qual mês? Quem que lembra? Nós já lemos quantas vezes isso? Levítico 23. No 7º dia. Não, no 7º mês. Aí ele conta os meses. Ele conta os meses no calendário nosso. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. No calendário judeu era abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Porque a Páscoa era no mês de Abib. A igreja captou? A igreja está prestando atenção? Você viu? Então, ele não contou assim, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ele contou no mês nosso, no calendário nosso. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vocês entenderam, igreja? Então, ele disse, no 7º. Aí, ele corrige o equívoco, ele corrige na mensagem pergunta e resposta. Irmãos, é assim, 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 assim.